Vou iniciar a demonstração do sistema para avaliação da cadeira de interação humano-computador e a questão da disciplina de Engenharia de Software 2. De antemão já peço desculpa pela borda preta, tanto superior quanto inferior, por conta que o monitor que eu utilizo é ultra-wide, né? Basicamente, o desenvolvimento do software foi feito em Java, ou seja, dá para rodar basicamente qualquer sistema operacional, né, que dá uma portabilidade boa. O sistema ele foi feito de forma intuitiva. Também foi elaborado um esquema de movimentação, de navegação, que tu pode utilizar tanto o mouse ou tu pode executar todas as ações somente utilizando o teclado. Na tela inicial ele já traz uma boa explicação sobre como funciona essa navegação, né? Que eu consigo, pelo teclado, sem movimentar meu mouse, fazer essa movimentação pelas abas principais, né? Sem dificuldade nenhuma. E também como funciona a navegação secundária dentro de cada aba. Basicamente, aqui na aba dos produtos, eu já deixei alguns produtos pré-cadastrados. Eu já vou efetuar a demonstração de como funciona o cadastro dos produtos e como a gente monta a composição. O nosso sistema ele tem foco a questão de custo, né? Ele não trabalha com preço de venda, ele trabalha com o custo e a elaboração do custo dos produtos dentro de uma ordem de produção. Eu vou iniciar então a demonstração da questão de produto e cadastro desses produtos, tá? Basicamente eu vou dar um adicionar aqui. Eu posso ou pressionar o botão ou vir com o teclado do atalho e ele vai me abrir. O primeiro campo que ele traz é a referência. Isso normalmente é utilizado em etiquetas ou em códigos de barra e é normalmente muito utilizado para um acesso rápido ao produto. Enfim, eu tenho a questão do campo nome, tá? A partir daqui todos os campos são obrigatórios. Se eu tentar salvar, o sistema faz toda a questão de verificação desses campos. Ele não deixa o usuário realizar cadastros incorretos. Então eu vou criar um produto de teste, eu vou colocar um custo zero, porque o sistema, se for um produto composto, quando eu gerar uma ordem de produção, ele já atualiza o custo do produto. Lembrando que aqui a gente não trabalha com valor, apenas com custo, né? Eu vou botar minha quantidade que eu tenho atualmente. Esses campos eles também verificam se não tem número negativo, enfim, faz toda essa questão de verificação. Eu vou buscar aqui a minha unidade, eu tenho unidades previamente cadastradas, então eu tenho litro, metro, mililitro. Esse produto eu vou dizer que se fosse uma unidade mesmo, tá? Aqui eu poderia já adicionar outra, que eu posso retornar, né? Eu posso editar ou eu posso simplesmente selecionar a minha unidade aqui. A questão do grupo vai funcionar da mesma forma, tá? Lembrando que eu estou fazendo tudo pelo teclado. Eu poderia filtrar aqui em cima, ó, tem a questão do se eu quero por nome, pelo ID do grupo. Tudo isso tenho filtros em todas as telas e funciona da mesma forma. Tu seleciona o que tu quer filtrar e basicamente tu pode inserir ali e ele vai verificar se encontra o registro ou não. Eu vou botar no grupo de insumos mesmo, vou selecionar o grupo. Tá. Se eu tentar definir uma composição aqui no F3, ele vai falar que a caixa tem que estar marcada. E se eu tentar marcar, ele vai falar para mim primeiro salvar o cadastro e depois editar. Por que disso? Tá? Basicamente, isso impede que o usuário crie uma composição sem existir o produto, primeiramente, o que geraria possíveis erros, né, que o usuário poderia enfrentar. Então, eu vou salvar o meu cadastro aqui. Eu vou ir até ele e eu vou fazer a edição desse cadastro. Agora sim, eu vou definir a composição e aqui eu poderia adicionar, né, os produtos que fazem parte dessa composição. Então, eu poderia filtrar, vamos filtrar, eu quero o nome, né, ou enfim. E aí eu posso simplesmente selecionar algum desses produtos, lembrando que o sistema verifica também se é o mesmo produto, né? Ele não vai deixar, ou seja, você dizer que o produto na composição dele vai ele mesmo, ele faz essa trava. Então eu vou selecionar qualquer produto aqui, eu botaria a quantidade e salvaria. Não vou fazer isso porque eu quero deletar esse cadastro e eu não quero criar vínculo entre minhas tabelas.
tá? Beleza, eu vou remover esse cadastro de teste, vou fazer a remoção dele. E aí, agora a gente vai vir aqui num cadastro que já tem essa composição, eu defini previamente, e aqui ele traz bem exemplificado, tá? Então, a quantidade, o produto principal, o subproduto que faz parte dele, a quantidade e a unidade dessa quantidade. Aqui, basicamente, então, vai pé de mesa, que é outro produto composto. Então, uma composição pode ter um outro produto composto dentro. E isso vai gerar uma regra de negócio diferente nesses casos, quando eu for fazer minha ordem de produção, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E aí tem madeira maciça, parafusos, cola para verniz, tá? Tudo que eu preciso para formular. Então, eu vou dar um retornar. Esse produto tá certo, tá? Eu posso também vir aqui no pé de mesa. E se eu olhar a composição dele, ele também já é um produto composto, ou seja, quando eu abrir a minha composição principal, eu tenho que abrir subcomposições para esses produtos que também são compostos. Basicamente, a aba de produto é isso, lembrando que toda a tela do sistema tem a questão de filtro na parte superior, onde o usuário pode efetuar filtros que facilitam, né? Vou iniciar então a demonstração dos registros. O registro ele vai ter duas diferenças. A gente vai ter o registro de pessoa física e o registro de pessoa jurídica. Eu vou fazer dois registros do zero para demonstrar o funcionamento. Iniciando o registro, ele vai vir no tipo. Eu posso indicar se é um cliente, fornecedor, uma transportadora ou outro. Isso basicamente ajuda o usuário no sentido que ele pode até utilizar como agenda ou enfim facilita a questão de cadastros dele. Eu, no caso, vou colocar como cliente. E aí, aqui eu não posso colocar qualquer coisa. Ele verifica se é um CPF, um CNPJ válido. Vou colocar o meu CPF mesmo. E vou apertar em verificar. Como ele identificou que é um CPF, ele vai liberar apenas os campos da pessoa física, porque pessoa física não tem inscrição estadual e não tem nome fantasia. Eu vou efetuar meu cadastro aqui rapidinho. E aqui no endereço, eu optei por fazer numa tabela diferente por conta que às vezes um fornecedor ele tem vários CNPJs, mas o endereço é o mesmo, para não ter que cadastrar toda vez. Então eu vou ali na questão do endereço e vou dar um adicionar. Aqui eu posso preencher meu CEP e dar um Enter e fazer o cadastro manual, ou eu posso dar um buscar. Eu dando um buscar, ele utiliza de uma API pública, né? E ele já me traz o endereço baseado no CEP. Aqui eu posso já salvar, vou selecionar esse endereço e aí já está aqui certinho, tá? Agora eu já vou salvar esse meu cadastro e vou efetuar um novo. Esse novo eu também vou definir como cliente, mas agora eu vou colocar um CNPJ. Quando eu der o verificar, ele vai me abrir essa caixinha. Se eu der um não, eu faço o registro manual. Se eu der um sim, tá? Como existe uma base nacional para CNPJ, eu consigo buscar as informações desse CNPJ. E aí eu posso fazer o seguinte, ele vai me abrir uma outra janelinha. Se eu quero cadastrar o endereço ou não, já de forma automática, e eu vou definir nesse caso que sim, até para meio de demonstração, ele já me traz todos os dados. Quando eu salvar, ele já me preenche aqui e eu já consigo finalizar o meu cadastro. Basicamente, ficou rápido e intuitivo. Agora a gente vai para a questão principal, que é a ordem de serviço. Vale só relembrar que se eu basicamente vim aqui nos meus produtos, o custo, por exemplo, da minha mesa de jantar, ele está zero e a quantidade está zero, tá? Isso é um dado importante porque tem toda a questão de cálculo por trás e é como a gente verifica também se o cálculo está certo. Então, basicamente, eu vou agora ir na minha questão da minha ordem de serviço, tá? Aqui em cima ele tem um filtrozinho diferente das outras abas, que é para exibir as ordens finalizadas ou despachadas. Eu já vou entrar no mérito do status da ordem de serviço, então vamos iniciar uma
primeiramente, ordem de produção, desculpa, não de serviço. Ele vai pedir primeiro para quem que é essa minha ordem, então eu vou selecionar um dos meus registros. Ele vai me pedir qual produto que eu quero produzir, então eu vou selecionar a minha mesa. Opa, desculpa, deixa eu selecionar a mesa aqui. E ele vai me pedir quantas que eu quero produzir. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma mesa que seja. E eu vou salvar. Vocês podem verificar que a questão do status está como gerado e travado. Toda a ordem de produção vai iniciar no status gerado. Isso já vai fazer um pouco mais de sentido. Vou salvar minha ordem de produção e ele vai abrir uma prévia, tá? Essa prévia, o que ela me traz? Quanto que, baseado na minha composição do meu produto, vai me custar para fazer essa ordem de produção, né? Então, para mim produzir uma mesa dessas vai me custar R$ 1.495. E aí ele me abre duas opções de salvar. Eu posso apenas gerar a ordem principal ou eu posso gerar as subordens. Ou seja, os insumos compostos também serão gerados ordens, que é o que eu vou selecionar aqui, porque eu vou precisar de pé de mesa, né? E eu não tenho nenhum no meu estoque, e aí basicamente eu vou colocar todas as ordens. Vamos lá. Ele vai fazer o cálculo, ele abriu duas ordens de produção. Por quê? Uma para o meu pé de mesa e uma para a mesa de jantar. Se eu voltar na aba, dos produtos, eu posso já fazer o seguinte, ele já vai ter calculado também a questão do custo da minha mesa de jantar e já vai ter atualizado aqui na tabela. Tá? Eu vou voltar para a minha ordem de produção e aí aqui as duas estão em status gerado. Eu vou primeiramente na mesa, eu vou em editar e aqui agora abrir o campo status, tá? E aí eu posso percorrer. Status gerado, ele não movimenta nada, ele só abre a ordem de produção. Em produção, ele vai tentar retirar do estoque dos produtos os insumos. Finalizado, ele vai adicionar ao produto final e despachado é quando ele retira também do produto final. Como que funciona? Subinsumos, né, digamos subprodutos compostos, por exemplo, a gente sempre vai deixar no estado finalizado, porque ele não tem um despacho em si, ele só vai ser utilizado em outros produtos. E quando é um produto final, depois que eu entrego ao meu cliente, ele vai para o status despachado. Eu vou tentar colocar em produção essa mesa. Quando eu tentar salvar o meu cadastro ali, o que acontece? Ele não vai me permitir, porque o estoque do produto pé de mesa maciça se encontra inferior ao necessário. Ou seja, eu não tenho esse produto no meu estoque. Tá? Então eu vou retornar, eu vou ir para a ordem de produção do pé de mesa maciço e aí eu vou editar e eu vou colocar ele em produção e vou atualizar. Se eu voltar agora para os meus produtos, olha lá o que acontece, ele já debitou do que ele precisava ali, tá? Para fazer os pés de mesa na questão da quantidade. Agora eu vou voltar para minha ordem de produção, tá? E eu vou alterar novamente o estado dela, tá? Eu vou editar, eu vou aqui para o pé de mesa maciça, eu vou editar e agora meu status vai ser o de finalizado, tá? Quando eu atualizar esse estado, ela vai sumir daqui e se eu voltar para os meus produtos, ele vai basicamente ter adicionado 4 pés de mesa lá na composição, baseado no que eu botei lá, tá? Agora eu vou voltar para minha ordem de produção, tá? E vou voltar para a da mesa principal e agora vou tentar mover ela para produção. Então se eu vir agora em produção e salvar, ele está me dizendo o seguinte, ó, cola para madeira se encontra inferior ao necessário. Ou seja, eu não tenho o produto de cola para madeira para poder fazer essa mesa. Eu vou voltar para a minha questão do meu produto, vou vir aqui em cola para madeira e vou adicionar o estoque dele. Opa, desculpa.
Ponto 4, vou adicionar um estoque. Eu vou botar, por exemplo, 1000, que ele está em ml, né? Enfim, vamos adicionar aqui bastante. Vou atualizar, ele vai dar quantidade inválida porque eu ultrapassei os campos do banco. Beleza, tá? Vou voltar para a minha ordem de produção. Agora vamos tentar alterar o status dela novamente. Beleza, agora que está em produção, debitou dos insumos, o que eu defini na minha composição e está em produção. Eu vou voltar a editar, vou definir como finalizado e ela vai sumir daqui. Se eu voltar lá no meu produto, ele já vai ter 1 na quantidade, já debitou os pés de mesa, enfim, todo o necessário ali, tá? Agora eu vou voltar para a minha ordem de produção. Eu vou dar um F4. Por quê? Porque eu quero basicamente mostrar os finalizados ou despachados. Vou seguir aqui, vou voltar para minha mesa maciça, vou editar ela e agora vou botar o status de despachado. Quando eu efetuar a atualização e voltar lá para o meu produto, ele vai já ter saído do meu estoque. Uma coisa interessante é que quando eu removo uma ordem de produção, o sistema também faz o cálculo de recompor a questão de insumos, né? Isso é também importante. E uma coisa também, que se eu voltar para o status gerado, ele vai recompor os insumos, enfim, faz toda essa questão de regra de negócio. Eu do futuro aqui só para demonstrar uma funcionalidade que acabou que eu esqueci durante a gravação da ordem de produção, tá? Eu tenho a questão de visualizar e imprimir a ordem de produção. Eu vou pegar aqui a ordem de produção da mesa e se eu der um visualizar, ele abre uma visualização que o usuário pode ver, né? E se eu aperto na questão de imprimir, ele vai me gerar um PDF, né? Um relatório aqui, ó, em PDF. Ele vai usar o leitor do sistema, trazendo tudo certinho a ordem de produção. Por fim, é algo superficial, nada que tenha grande impacto, mas eu também me ative a questão de fazer uma abinha de contato, né? Porque a gente, basicamente, daqui a pouco a pessoa tem uma dúvida, ou enfim, tem métodos de como ela pode me requisitar ou encontrar. A pessoa clicando aqui, ele já vai abrir o navegador num formulário de contato. Se ela tiver um gestor de e-mail instalado na máquina e apertar aqui, eu já tive o cuidado dele também abrir o gestor de e-mail da máquina. Mesma coisa com os links abaixo, né? O que facilita também o contato. Basicamente, o nosso sistema é esse. Falta ainda alguns pequenos polimentos de foco, ou enfim, alguma coisinha, mas já estou fazendo todas as correções necessárias, né? E a ideia é lançar a versão 1, né, que vai ser a disponibilizada com o mínimo de erros possíveis, né? Pelo menos o que eu consegui encontrar, eu já vou fazendo a correção. E a gente tem também o detalhe de fazer um instalador, mas por conta do prazo apertado, provavelmente vai ser feito a questão do instalador após a disciplina, mas a ideia é deixar um projeto funcional, né? Não só o que foi planejado pelo nosso grupo em si, né? Não é a questão de apenas fazer algo meia boca, ou, né? Foi a ideia de realmente fazer algo funcional e que tenha utilidade verdadeira, né? Pro requisitante. Basicamente, o nosso sistema do nosso grupo é esse.